Falar, gente, sobre a gluteoplastia, que é a plástica, a cirurgia plástica, no bumbum. Doutora Suzy Vieira está com a gente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Agora, quando a gente fala em cirurgia plástica no bumbum, a maior parte das pessoas pensa, mas quais técnicas podem ser aplicadas, né? O que pode ser feito? As pessoas imediatamente pensam em prótese de glúteo, né? Prótese de bumbum. Mas existem outras técnicas que podem melhorar a região. Que não só a prótese, né? Não só a prótese. Vamos dar uma olhadinha nos nossos mitos e verdades, que assim a gente começa esclarecendo muitas dúvidas. Somente é possível aumentar o bumbum com prótese de silicone. Não, a prótese de silicone é uma das opções, mas na maioria das vezes a gente consegue usar até a própria gordura do paciente, da paciente. Você faz uma lipoaspiração e enxerta essa gordura que foi tirada na região dos glúteos, com um resultado muito bom. A limitação desse método é que, obrigatoriamente, você tem que fazer a lipoaspiração e tem pessoas que não têm gordura suficiente para encher um bumbum. Tá. Então, você acaba partindo para prótese de glúteo ou outro tipo de preenchimento. Mas se a pessoa, por exemplo, tem um acúmulo de gordura no abdômen, nas costas, pode-se retirar essa gordura? Pode ser retirada. E colocar no bumbum, né? E a grande vantagem é que você está usando um material que é seu mesmo, não é um material estranho. A parte da gordura que pegou, que hoje em dia com as técnicas mais modernas, a pega, que a gente fala, a quantidade de gordura que ficou é grande. Se o paciente engorda, a gordura engorda junto. Se o paciente emagrece, a gordura, ou seja, a gordura incorpora realmente ao lugar. Mas tem uma parte que é absorvida pelo corpo, não tem? Sim, essa questão é muito perguntada, muitas vezes se fala. Quando a gente planta uma gordura, enxerta, que tirou de um lugar para outro, é como um gramado que você tira de um lugar e planta em outro. Não necessariamente todo ele pega, mas o que pega vai crescer normalmente. Ah, que bom. Vamos ver mais um? Toda a colocação de silicone no bumbum fica artificial. Não, isso é um mito também, se fala bastante. Depende muito da escolha, às vezes, da própria paciente. Hoje a gente não tem só um modelo de prótese, aquele modelo inicial era uma prótese redonda, bem alta, e a posição da prótese, ela não pode ser colocada tomando o bumbum inteiro. Então você acaba botando na parte mais superior. E se não tiver cuidado, escolher uma prótese muito alta, muito grande, realmente dá um aspecto bem artificial. E vai do que a paciente também deseja, né? Porque às vezes o médico aconselha que aquele tamanho de prótese, aquele formato não é ideal e a pessoa quer, né? Muitas vezes a gente opta até por não pôr uma prótese tão grande, pôr uma prótese mais para dar um suporte e complementar com a gordura. Aí a gente, com a gordura, consegue preencher o bumbum inteiro, com a prótese, a porção superior, e para que não fique esse desnível, essa coisa artificial, a gente preenche o restante com gordura. E aí fica perfeito, né? Perfeito. Vamos ver mais um? É preciso dormir de bruços durante a recuperação? Sim, há opções diversas a esse respeito, mas a gente pede que evite pelo menos por uns 5 dias, até porque o dormir em cima da prótese pode causar um aumento da dor e pode até machucar a região. Mas antigamente a gente pedia que ficasse um mês quase e hoje não é mais necessário. Mas pode se sentar logo depois? Logo depois a gente pede para evitar. Mas é interessante sempre falar que o paciente não senta em cima da prótese. Ela é colocada justamente de forma que não sente, porque se você sentar, a qualquer época, essa prótese iria incomodar. Mas logo após a cirurgia, como foi uma região manipulada, sangrou, a gente abriu, então evita-se, porque o sentar distende muito a região. Quer dizer, então, aquele músculo que já foi mexido vai ficar mais dolorido e pode, na verdade, ter um inchaço maior, a própria cicatriz, a própria incisão por onde se põe, que é no meio dos glúteos, a gente chama na prega interglútea, ela é forçada quando você senta. Tá. Vamos ver mais uma? O resultado é imediato. Isso é verdade em parte. É imediato que você percebe o volume. Imediatamente, quando acaba a cirurgia, você percebe que existe um volume e que ele é bem visível. Porém, esse resultado ainda vai se modificar, muitas vezes para melhor, vai ficar mais natural, a prótese vai se acomodar melhor entre os tecidos e a paciente ainda vai ter uma mudança progressiva. Tá. Vamos ver mais uma? Quem tem bumbum de silicone nunca poderá aplicar injeção na região. É verdade. É que a região onde a gente costuma aplicar a injeção é justamente a região onde a prótese está alocada. Então, se evita. É claro, algumas injeções podem ser aplicadas na lateral, mas para não ter problemas, existem outras opções de aplicar a injeção, a gente evita. Evita-se, né? Vamos ver mais um?
pessoas com implantes nos glúteos não podem fazer musculação. Muito pelo contrário, a gente pede até que faça, que valorize ainda mais o resultado da cirurgia. Mesmo porque a musculatura bem trabalhada também ajuda a proteger essa prótese, né? Inicialmente, realmente, a gente pede que não, porque vai ser um esforço. É interessante focar que essa prótese é posta entre dois músculos, que são músculos muito fortes, que são os músculos glúteos, e uma parte deles precisa ser cortada realmente e descolada. Então, não se pode fazer esforço por um tempo. Vamos ver mais uma. A cicatriz fica visível. Normalmente não, até porque essa cicatriz fica no sulco entre os dois glúteos e quando você coloca a prótese, pelo fato de causar encher a região, acaba escondendo a cicatriz. Agora, antigamente se fazia a colocação da prótese por baixo, também não fazia? Muito antigamente. Aí ficava marca, né? O grande segredo de cirurgia plástica, a gente tenta evitar ao máximo que as cicatrizes fiquem visíveis, que fique um aspecto mais natural. Então, essa cicatriz que você ainda pode ver hoje no sulco glúteo, que é nessa parte de baixo, é porque a gente às vezes precisa tirar a pele. E essa pele pode ser tirada pelo sulco para que a cicatriz fique posicionada ali, ou na região superior do glúteo, do bumbum, para que essa cicatriz fique disfarçada numa roupa íntima. Isso porque hoje a gente tem muita gente que perde muito peso. E aí com excesso de pele não tem precisa tirar esse excesso de pele. Tem muitas dúvidas que chegaram, mas dá tempo de você mandar as suas também. Volto pra gente responder. Bom, voltando com a doutora Suzy Vieira, vamos para as dúvidas que surgiram. Ó, vamos ver a primeira de quem é? Poliana, tenho vontade de fazer lipoaspiração no culote, mas ouvi dizer que o bumbum pode cair após o procedimento. Isso acontece? Não, não é bem assim. Algumas pessoas que fazem aspiração do culote, que é essa região lateral do quadril, exageram na retirada e ocorre uma sobra de pele. Outra região que normalmente a gente associa quando tira o culote, tira um pouquinho de gordura que tem logo abaixo do bumbum. É aquela bananinha. A banana, exatamente. Se você tirar em excesso e tiver um glúteo que não seja muito firme, dá a impressão que ele realmente caiu. Não é que a gordura do culote ou da banana segura o glúteo, mas no desenho final, na harmonia, dá uma impressão de glúteo flácido, caído. Então tudo vai da quantidade de gordura tirada, né? Em alguns casos, melhor nem tirar. Melhor deixar como precisa avaliar por cada caso. Vamos ver mais uma? De quem que é? Da Solange. Fiz uma gluteoplastia há 3 semanas. Segui todos os procedimentos do pós-operatório, mas o lado direito do bumbum ficou redondo e o esquerdo achatado. Isso é normal? Com 3 semanas, qualquer assimetria é considerada passageira. A gente não pode ainda determinar um resultado final. A prótese de glúteo é colocada embaixo de um músculo muito forte, muito firme. Se isso acontecer a longo prazo, essa assimetria, pode ser que seja definitiva, porque um lado o músculo estava mais preso do que o outro. E pode ser corrigida também. Às vezes a gente enxerta um pouquinho de gordura no local que está mais deprimido e o outro permanece como está. Mas com 3 semanas a gente não está nem perto do resultado final. E é engraçado porque incha diferente, né? Incha diferente, às vezes um lado é mais manipulado, dá mais trabalho de fazer, então é muito precoce. Toda paciente tem uma ansiedade para ver o resultado. Igual quando a gente faz cirurgia nos seios. Sim. Sempre tem um, e principalmente daquele lado que a gente mexe mais, por mais que a gente fale para não mexer, um pouco a gente sempre mexe, e aí começa a inchar um pouco mais do que o outro, né? A cirurgia plástica depende muito da recuperação do paciente e do organismo. Então, às vezes a gente planeja de uma forma e o corpo depois vai moldando por si só. Então, eu sempre falo, o resultado final, que nada vai mudar mais depois de 1 ano. Com 6 meses a gente já tem boa parte do resultado. E qualquer dúvida, converse com o seu médico de novo, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Sofia, a prótese de silicone do bumbum pode romper com mais facilidade do que a de mama? Não. Se ela for colocada de forma adequada, na qual o paciente não sente em cima da prótese, e realmente foi uma prótese glútea, porque há um alerta que infelizmente, alguns profissionais usam prótese de mamas no glúteo. Mas ficou horrível, fica aquela bolota? Fica bolota. E a prótese de glúteo, ela tem uma cobertura diferente. Ela é mais espessa, ela é preparada para uma região que vai sofrer mais trauma. E o formato dela é diferente, né? Existe a redonda, que é muito semelhante à prótese de mama. E existe a oval, que hoje a gente prefere por dar um aspecto mais natural. Mas ela não é feita para romper. Tem que se trocar a cada quanto tempo? Não tem prazo de troca. Algumas pessoas vão ficar com essa prótese para o resto da vida. Então, tudo depende da resposta do organismo. Se ela começar a deformar por algum motivo, algumas vezes a paciente troca por opção, porque quer um tamanho maior ou menor. Mas não tem desgaste? Não. A prótese de glúteo, ela consegue
ter um tempo muito maior de durabilidade do que a das mamas. Eu pensei que fosse o oposto. Não, a maioria... maioria... você senta, você força, parece, né? Senta, força, mas ela é preparada para isso e ela está protegida atrás do músculo. Olha, que legal. Então ela é feita, às vezes, para durar para o resto da vida. O resto da vida. Vamos ver mais uma? Cristiane, existe uma idade mínima para a realização da gluteoplastia? Minha filha tem 15 anos e está louca para colocar silicone no bumbum e nas mamas. Outra dúvida, os 2 procedimentos podem ser feitos no mesmo dia? Eu vou começar respondendo pelo mais fácil. Não se deve fazer os 2 procedimentos no mesmo dia, até porque a recuperação é totalmente diferente. Enquanto a gente não quer que deite sobre as mamas, a gente também não quer que deite sobre os glúteos. Você não pode deitar nem de bruço, nem de barriga para cima. Uma vez uma paciente me perguntou se podia deitar de lado. Eu falei, não, a melhor opção é não fazer. Faz uma e depois faz a outra. Né? Sobre operar a cirurgia plástica com 15 anos, eu não indico. A gente reserva a cirurgia plástica depois que está toda completada a maturidade da paciente, a maturidade psicológica e física. A prótese de glúteo é uma cirurgia de exceção. Se realmente essa menina se desenvolver e não tiver suficiente, eu sempre estimular a fazer exercício. O exercício estimula o aumento, e aumenta o bumbum mesmo, né? da musculatura. Então, eu contraindico totalmente colocar numa garota de 15 anos. A partir dos 18, 20 anos? Depois de completada a maturidade, porque às vezes você já cresceu fisicamente o suficiente, mas não tem maturidade psicológica para uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica demanda repouso, você vai ficar com cicatriz. Então, eu sempre falo, é uma troca. Essa troca, né? Pode se arrepender e aí volta para o centro cirúrgico, né? Volta para o centro cirúrgico e algumas coisas são irreversíveis. É verdade. Então, acho muito precoce. Cristiane, segura a ansiedade da sua filha que é melhor. Sim. Né? Passear um pouquinho, curtir, só 15 anos, né? Só 15 Tem muito anos. chão pela frente ainda. Vamos ver mais uma? Larissa, as estrias somem com a gluteoplastia? Não, a né? gluteoplastia não tem nenhum efeito sobre as estrias. Agora, pelo fato da pele se distender, elas acabam se disfarçando em alguns casos, porque elas deixam de ser tão visíveis como eram. Um glúteo que, além de estar cheio de estrias, ele tiver um aspecto não muito estético, aparece mais. Com a gluteoplastia se disfarçam algumas coisas, alguns pequenos defeitos. Olha, gente, só lembrando que é importantíssimo, na verdade primordial, se tirar suas dúvidas com o médico, conversar com ele, principalmente se o caso de cirurgia plástica, um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso não é exagero, isso é realidade. Os médicos estudam a vida toda, mas para se tornar um cirurgião plástico se faz cirurgia geral, depois clínica geral, cirurgia geral, aí faz residência. É uma quantidade de anos gigante já para estudar, para depois se especializar em cirurgia plástica, continuar estudando o resto da sua vida. Então não dá para a gente brincar quando o assunto é a vida da gente, né, Suzy? Se você me permite, um alerta que eu sempre faço, na região glútea não se injeta silicone. Tá? Existe uma cultura de se injetar silicone e alguns produtos que não são permitidos. Depois, são muitas vezes definitivos, não há como se retirar e podem causar uma série de consequências. A gente viu até alguns casos, né? Sim. Então, não é adequado. Pode. E mesmo porque, às vezes, as pessoas falam, mas eu já fiz em mim, estou há 20 anos, fica tranquila que é seguro. Conversa com um médico, gente. Só um médico vai te orientar o melhor procedimento para o seu caso. Não tente buscar economia quando o assunto é cirurgia. Veja a média que os médicos estão cobrando. E se alguém está cobrando muito menos, desconfie, porque tem que ser uma cirurgia feita num centro cirúrgico, com todo o aparato médico, hospital. Quer dizer, não dá para brincar com essa história, é um né? procedimento cirúrgico como qualquer outro. E que traz riscos, porque todo procedimento traz um risco. Então, esse risco tem que ser também analisado pelo médico. Por isso que, às vezes, pode ser no momento que você vai para a cirurgia, que a cirurgia não seja feita, porque você pode estar com hipertensão ou outros problemas de saúde, e o melhor é não operar, né, Suzy? E, às vezes, nem tem indicação também para fazer esse tipo de cirurgia. Vou passar os contatos da doutora Suzy Vieira. Lá tem umas matérias no site bem legais para você entender um pouco mais sobre cirurgia plástica. É só acessar www.suzyvieira.com.br. O Suzy, gente, é S-U-Z-Y vieira.com.br. Obrigada mais uma vez. Sempre bom tê-la aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, vamos para o nosso departamento de jornalismo agora?